Neste vídeo vamos estudar então as regras para o uso do hífen. No vídeos anteriores estudamos a questão relacionada ao trema, a acentuação, as mudanças na acentuação propriamente dita. Agora neste vídeo vamos então examinar propriamente as regras para o uso do hífen, fazendo uma consolidação de 12 regras fundamentais. Isso aqui está postado no blog Estudando a Língua Portuguesa. Tá? Eu vou colocar, já coloquei aqui no blog esse post aqui para vocês estudarem. Então vamos lá, as regras para o uso do hífen. Apresentaremos algumas regras para o uso do hífen com os prefixos mais comuns e de acordo já com as novas regras. Para os prefixos aero, agro, além, ante, aquém, arque, alto, circum, co, contra, eletro, entre, ex, extra, geo, hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sup, super, supra, tele, ultra, vice. Então esses são os mais comuns. Então, a primeira regra, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por H, anti-higiênico. Exceção, palavra humano. Nesse caso, não se usa o hífen e o humano perde o H, então fica subhumano. Segunda regra, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Então, auto, escola. Auto termina em o, uma vogal diferente da outra. Exceção, o prefixo co aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o. Por exemplo, coordenar. Então, ele se aglutina sem o hífen. 3. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, no caso aqui, nosso exemplo, ante, e o segundo elemento começa por uma consoante, P, diferente de R ou S. Então, nesses casos, não se usa o hífen. 4. Não se usa o hífen quando o prefixo termina por vogal, R ou S aqui, e o segundo elemento começa por R ou S. Então, rábico começa com um R, som começa com S. Nesse caso, duplicam-se essas vogais, Então fica 2 R's e 2 S. Contudo, usa-se o hífen com o prefixo vice, que ele termina por uma vogal e começa com um R. Nesse caso, usa-se o hífen. 5. Usa-se o hífen quando o prefixo, no caso o micro aqui, termina por vogal, termina no O, e o segundo elemento começa pela mesma vogal, então também começa por O. Então, usa-se o hífen, micro-ondas. 6. Usa-se o hífen quando o prefixo, no caso super, termina por uma consoante, R, e o segundo elemento começa pela mesma consoante, R aqui, racista. Então, usa-se o hífen, super racista. Contudo, não se usa o hífen nos demais casos, ou seja, quando o segundo elemento começar por uma consoante
diferente. Ou seja, nós temos hiper, né? E aqui mercado começa por uma consoante diferente da que termina o prefixo, né? Que termina em R, né? Começa por M, então o mercado diferente. Então não se usa o hífen, né? Nesses demais casos, ou seja, quando o segundo elemento começa por uma consoante diferente da que termina o prefixo. Ainda usa-se o hífen com o prefixo sub diante de palavra iniciada por R. Então, sub-raça. Usa-se o hífen com os prefixos circum e pan diante de palavras iniciadas por M, N ou vogal. Temos o nosso exemplo aqui, pan-americano. Então, usamos o hífen, que americano começa com A. 7. Não se usa o hífen quando o prefixo termina por consoante, hiper, termina por consoante, e o segundo elemento começa por vogal, ativo. Ativo começa por uma vogal. Então, não se usa o hífen nesses casos, quando o prefixo termina por uma consoante e o segundo elemento começa por uma vogal. Hiperativo é o nosso exemplo. 8. Usa-se o hífen, sempre se usa o hífen, com os prefixos e, es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pó. Então, ex-aluno. Sempre se usa o hífen, né? Com esses prefixos. 9. Usa-se o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani. Sufixos. Tá? Depois, açu, guaçu e mirim. Com esses três sufixos, usa-se o hífen. Então, aqui o nosso exemplo, capim-açu. 10. Usa-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que se combinam formando um encadeamento vocabular. Por exemplo, aqui, ponte, rio, Niterói. Nesses casos, usamos o hífen. 11. Não se usa o hífen em certas palavras que perdem a noção de composição. Gira, sol. Ponta, pé. Então, nesses casos, não se usa o hífen. Por último, o hífen deve ser repetido na linha seguinte se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen. Por exemplo, aqui, na cidade, conta-se que ele foi viajar. Então, colocamos o hífen no final e no início, na linha seguinte, repetimos o hífen.